Dá um tempo. Bem, começando esse vídeo, a gente vai discutir o que é o bem em Platão. A ideia de bem, utilizando essa versão de A República da Edipro, que é uma editora muito boa, tem todos os diálogos de Platão dessa editora, eu achei ela muito bom. E falando um pouco sobre a ideia de bem em Platão é o que norteia o inteligível, né? Platão quando vai falar aqui sobre o bem, ele fala aqui na República, ele fala assim, exatamente assim, ele faz uma analogia com o Sol. Digamos, portanto, eu disse que este é o que eu chamei de filho do bem, e que o bem gerou com seu próprio análogo. O que ele próprio é na região inteligível em relação à inteligência e aos objetos inteligíveis. Este é na região visível em relação à visão e às coisas visíveis. Ou seja, como o Sol com o Sol é possível a gente ver as coisas visíveis, né? As coisas sensíveis, as coisas da sensibilidade, como uma pedra, uma rocha, uma pessoa, um ser humano. Com a ideia de bem, Platão quer dizer que é possível inteligir as ideias, as formas. Que eu assumo que as formas, aqui eu vou introduzir outro autor, neocantiano, neoplatônico, que é o Paulo Artop. Esse autor, ele vai tirar toda a mística de Platão, e vai oferecer uma versão epistemológica de Platão, que é uma visão, teoria das ideias, uma introdução ao idealismo, uma visão de Platão de que Platão não está fazendo ali, não está tratando de substâncias, mas de métodos. É bem diferente. Mas nesse caso, na ideia do bem, Platão, para Paulo Artop, Platão está falando de uma coisa que deixa as ideias inteligíveis. Isto é, que permite a gente inteligir uma ideia, uma forma, por exemplo, a do fogo, que ele discute lá no Parmênides, né? Quando ele vai dizer, você acredita que a forma para sei lá, lama tem uma forma, sujeira tem forma. Platão nega através de Sócrates, mas alguns neoplatônicos vão dizer que sim, é verdade, que existe sim a forma deles, porque se tudo tem essência, tudo que tem essência tem forma. Mas esse cara aqui, esse bicho, ele vai interpretar Platão de uma forma muito melhor, na minha opinião, do que todos já interpretaram, porque ele vai interpretar de uma maneira epistemológica, assumindo que Platão não estava fazendo mística ali, não estava falando de coisa transcendente, estava falando do mundo mesmo, com método. Por exemplo, o que é um método? O que é um método para Platão? O que é a ideia para Platão, segundo Paulo Nartop? Por exemplo, existe uma forma da democracia. Por forma, Paulo Nartop quer dizer, que Platão disse, que existe um limite, vamos dizer assim, a perfeição da democracia. Existe uma democracia perfeita. E as nossas democracias sensíveis que nós vemos ao redor no mundo, essas democracias sensíveis, elas são melhoradas através da razão, da pura razão, que para Platão era a dialética, era o perguntar e responder. Elas são organizadas, essas democracias, através da razão. Essa razão ajuda a chegar na forma. Nessa forma que é a perfeição da democracia. Então, assim, existe democracia que a gente diz que é pior do que outras. Então, entende? A forma democrática serviria para chegar no limite. Essa é a forma democrática. Essa é o que a democracia pode dispor. Esse é o máximo que a democracia pode dispor. Essa seria a forma democrática. As outras democracias participariam. É aí que Platão vai falar de participação.
as outras formas democráticas participariam da democracia, da forma democrática, e nos ajudariam a chegar nessa forma. É isso que Platão, segundo Paul Markov, um grande intérprete de Platão kantiano, vai dizer. Então, assim, eu gosto bastante dessa análise. Porque ela simplesmente tira aquela mística de Platão. Platão não é mais um místico que falava de Deus, demiurgo toda hora. Não, Platão é um cara racional que está falando de epistemologia, de conhecimento. Você tem a forma, por exemplo, a forma do fogo, a forma perfeita, e os sensíveis que você vê são participantes dessa forma. Mas não quer dizer que essa forma é em si uma substância, mas a forma é um método. Esse é o método do fogo, até para chegar no fogo. Não é uma substância, entende? Essa diferença. Aí a crítica de Aristóteles, que dizia assim que o platonismo transforma uma coisa em outra, por exemplo, assim, que leva ao argumento do terceiro homem, se eu não me engano, que é mais ou menos assim: se existe um homem em si, existe um outro homem que é participante desse homem, mas a forma já é um homem, o que leva a um terceiro homem, assim por diante. Nesse caso não existe isso, porque a forma para Platão é a ideia, é só o método para se chegar no homem. Por exemplo, para se chegar na essência, a forma seria a essência do homem. Por exemplo, existem vários homens sensíveis. Eu sou um homem, meu pai era um homem, mas existe a essência do homem. A essência do homem é a forma. Então, para Platão é isso. Então eu indico para vocês esse livro aqui e este livro aqui, da República, para vocês compreenderem. Paul Markov comenta todos os livros de Platão, tem os 2 deles aqui na Amazon, são muito bons e ele comenta todo mundo. Eu vou deixar aqui o link abaixo sobre esse negócio que eu falei, no substáculo post, falando disso melhor. E é isso daí, valeu!